Fala concurseiro, fala concurseira, Rodrigo falando com você aqui para te dar mais uma dica do Bizu Concursos. Você que vai fazer a prova oral da Polícia Civil do Estado de São Paulo ou qualquer outro concurso. Então vamos lá. Hoje a arguição é sobre criminologia. Então vamos lá. Tá preparado, candidato? Primeira questão. Candidato, diferencie na criminologia o que é o método indutivo e o método dedutivo. Excelência, o método que a criminologia usa é o método indutivo, empírico, indutivo, experimental, que significa que a criminologia ela vai partir de casos concretos, de fatos, ela vai estudar fato a fato para depois elaborar suas teorias. Agora, o direito penal, ele já vai usar o método dedutivo. O que é o método dedutivo, que é o método do direito penal? O direito penal ele parte já de conceitos gerais, de normas, de leis que já foram criadas para aplicar essas normas a fatos concretos, a cada caso, a cada crime que acontece. Então, basicamente, essa é a diferença. A criminologia, ela é indutiva. E ela é empírica, ela é experimental, ela vai estudar caso por caso, né? Por exemplo, por que está acontecendo tantos crimes de roubo, de furto em determinada cidade? Ela vai estudar isso, ela vai partir de casos particulares para criar suas normas gerais, suas teorias gerais. O direito penal é o contrário, ele já parte de normas pré-estabelecidas, né, de leis, para aplicar a cada caso concreto, certo? Vamos lá para a próxima questão. Lembrando, gente, que os métodos da criminologia é o método empírico. O que é o método empírico? Você já deve ter ouvido alguém dizer, puxa, o fulano, ele tem uma experiência empírica. Empírico é o método em que você vive aquele momento, você tem uma experiência com aquele momento, né? Você estuda aquele momento. Ele é empírico. Empírico, indutivo, experimental, sociológico, biológico. Sociológico por quê? Porque a criminologia ela vai analisar o comportamento da sociedade. Tá dando para você entender? O que é isso? O que a sociedade está fazendo com o criminoso? Está estigmatizando esse criminoso? Né? Está fechando as portas de trabalho para ele? Então ela vai analisar isso. Método biológico. Esse criminoso, ele tem algum problema mental? Ele tem algum problema psicológico? Por que ele cometeu esse crime? Tá dando para compreender? Então vamos lá, para a próxima. Candidato, o que é o livre-arbítrio? Excelência, o livre-arbítrio, ele é o poder de escolha em que o criminoso possui, em que ele vai fazer a escolha, se ele vai cometer o crime ou não. Lembrando que a escola clássica da criminologia, que se desenvolveu ali por volta do século XVIII, ela estudava o criminoso com base nesse argumento, que o criminoso ele tinha um livre-arbítrio e ele escolhia o que ele iria fazer. Ela utilizava esse argumento. O criminoso era como se fosse um pecador, que escolhia entre o que é certo e o que é errado, e ali ele era responsável pelas suas escolhas. Não havia ali um determinismo biológico, né? Sociológico, ele cometeu o crime por causa da sociedade, porque ele nasceu com um problema. Não, era livre-arbítrio. Vamos lá. Candidato, o que é controle social informal? Excelência, o controle social informal são setores da sociedade, como igreja, como clube, a família, que vão contribuir para controlar aquela sociedade de forma a prevenir o crime. Então, se um indivíduo, por exemplo, frequenta a igreja, um indivíduo vai muito aos clubes, né, tem uma vida social normal, é um camarada família, a probabilidade dele vir a delinquir é menor. Por quê? Porque isso exerce um certo controle sobre a pessoa, tá bom? Vamos lá. Escolas, né, fazem parte do controle social informal. Elas não têm vínculo com o Estado, são instituições que não têm vínculo com o Estado. Vamos para a próxima. Candidato, o que é vitimização? Excelência, vitimização é o processo em que a pessoa passa até se tornar vítima. Ela se divide em vitimização primária,
secundária e terciária. Lembrando que a vitimização primária é no momento em que a pessoa sofre o crime, é assaltada, é ferida, é a vitimização primária. A secundária ocorre quando ela sofre um constrangimento, um abuso, como por exemplo, numa delegacia, ela tem que dar várias vezes o mesmo depoimento de que ela foi violentada, de que ela foi abusada. Então, esses excessivos depoimentos configuram a vitimização secundária. A pessoa fica sofrendo a revitimização. Tá dando para entender? Vamos lá. E a vitimização terciária, ela ocorre com o abandono da sociedade e até do próprio Estado, né? Por exemplo, a pessoa sofreu uma violência sexual e aí no meio da família, da sociedade, ela é meio que desamparada. Né? O pai diz, não, você contribuiu, você usou roupa curta, Aí as pessoas começam a julgar, começam a desamparar. Essa é a vitimização terciária, tá bom? É o estudo de vitimologia. Vamos lá. Candidato, próxima questão de criminologia. O que é vítima tão culpável quanto o delinquente? Excelência, a vítima tão culpada quanto o delinquente é aquela que participou no evento criminoso. De alguma forma, ela participou. De forma que, sem a participação dessa vítima, ativamente, o crime não teria acontecido. Então ela se torna uma vítima tão culpada quanto o delinquente. Um exemplo que a gente sempre fala, né, a gente sempre ouve isso nas aulas, é a vítima do golpe do bilhete premiado, né? Então a pessoa, ela quer se dar bem numa situação, não, o bilhete premiado, ela quer se dar bem, e vítima de estelionato, né? Normalmente, não é sempre, ela quer se dar bem, ela acaba se tornando vítima disso. Tá dando para compreender? São as vítimas tão culpadas quanto o criminoso. Sem a participação dela ativa no evento, não teria acontecido o crime. Vamos continuar. Elas também são chamadas de vítimas provocadoras, tá bom? Grava isso que isso é cobrado em prova. Candidato, o que é vítima unicamente culpável? O nome já diz. Vítima unicamente culpável é aquela que, por si só, ela mesma é responsável pelo crime que aconteceu. Por exemplo, uma vítima de roleta russa. Né? A pessoa fica brincando de roleta russa. Quem é culpado? O culpado é ela. A pessoa que bebe e se joga na frente de um carro. Então, é a vítima unicamente culpável. Bêbado, né? Digamos assim. Vamos lá. Candidato, como que a criminologia vê o crime? Gente, isso foi questão da minha prova oral. Eu já fiz prova oral. E eu lembro que quando eu fiz prova oral, o meu examinador me perguntou isso. Vou repetir de novo. Candidato, como a criminologia vê o crime? Excelência, a criminologia vê o crime como um problema social, biológico e multifatorial. Eu lembro que eu respondi isso para ele. Tá certo? Social, comunitário, biológico e multifatorial. Ou você pode dizer só, é um problema, a criminologia vê o crime como um problema social, comunitário, multifatorial. Alguns dizem só social e comunitário. Eu lembro que na minha prova oral, né, que eu fiz, graças a Deus eu passei, eu lembro que eu disse para ele, excelência, a criminologia enxerga o crime como um problema social, comunitário e multifatorial. Vamos para a próxima. Candidato, como o direito penal vê o crime? Isso também foi pedido para mim no dia da minha prova oral. Olha só, né? Como que o direito penal vê o crime? O direito penal vê o crime, excelência, como fato típico, ilícito e culpável. Pronto. A teoria tripartite. Eu lembro que no dia da minha prova oral, o examinador, ele disse, candidato, o crime é um fato típico, ilícito e culpável. Essa é uma visão da criminologia? E eu disse para ele, não, excelência, essa é uma visão do direito penal. Aí eu expliquei a visão da criminologia e a visão do direito penal. Então, pro direito penal, o crime é fato típico, ilícito e culpável. O direito penal ele vai analisar o crime de forma valorativa, de forma axiológica, de forma dedutiva. Tá dando para você compreender? Ele vai considerar o crime como uma infração penal, a que a lei comina pena de reclusão ou detenção.
Então já vamos fazer aí 10 minutos, essa foi a missão. Comenta aí no vídeo, comenta aí o que você achou, tá bom? Comenta aí, segue a gente no TikTok, no Instagram, no YouTube, para estudar com a gente, seja para a prova oral da Polícia Civil de São Paulo ou para outro estado. Um abraço!